Olá pessoal, tudo bem? Humberto Palma aqui da Redesign e mais um super caso de uso construído aqui pelo nosso Labs. Hoje a gente vai falar do chatbot do Watson X da IBM, turbinado aí com IA generativa. A gente tem um super caso, então como que a gente pode transformar isso num caso de sucesso? Vamos pensar primeiro nos motivadores, né? Vamos começar pelo porquê. Então, primeiro motivador: diminuir o SLA de tarefas repetitivas no back-office. O back-office de RH é muito custoso para as empresas, ele executa tarefas sempre muito repetitivas, levando um número bem alto de HH aí da empresa, né? Segundo motivador bem importante: aumentar a satisfação dos colaboradores. Vamos parar daqueles processos burocráticos, 72 horas para, por exemplo, cadastrar uma férias, adicionar um dependente, etc. Então a gente, fazendo isso de maneira mais rápida, com certeza a gente consegue aumentar a satisfação dos colaboradores, né? Um outro ponto muito legal é ter uma solução replicável para outros departamentos. Isso é mais para o pessoal de TI, né? Então, assim, a mesma solução que a gente está aplicando aqui para o RH poderia, por exemplo, facilmente ser aplicado na área de suprimentos numa empresa, né? E também uma solução gerenciada pelo próprio time de RH, sem precisar de apoio de consultorias ou de TI o tempo todo. A gente acredita que com o Watson X a solução é super intuitiva e a gente consegue fazer com que os próprios times de RH façam a sua sustentação. Legal? Então esses são os motivadores, mas vamos pensar agora no caso de uso em si, né? Primeiro a gente vai pensar em interação, né? O chatbot ali fazendo a parte de perguntas e respostas, a parte transacional e também essa parte de compreensão de documentos, né? Muito importante para alguns casos de uso, obviamente para esse de RH ainda mais, para fazer entendimento ali, por exemplo, de contratos, reconhecer textos, imagens, fotos, documentos, etc. Tá? Então nós vamos ver como que a IA generativa do Watson X consegue lidar com essas duas áreas, digamos assim, né, de atendimento, fazendo com que esse chatbot fique realmente transformador aí para as áreas de RH. Legal? Vamos pensar um pouquinho na arquitetura. Como que o usuário, né, o colaborador, vai chegar no canal que ele tiver? WhatsApp, pode ser o Microsoft Teams, pode ser a intranet, tá? Então ele chega com uma dúvida, ele chega com uma questão. E como a gente responde essas questões, né? O Watson tem 3 métodos de resolução em cima das questões que os usuários trazem. Esse em azul aqui em cima é o mais famoso, é o Task Completion. Então a gente vai desenhar o processo dentro do fluxo ali do assistente, por exemplo, fazendo com que uma ação como marcação de férias, fazendo com uma ação como cadastro de um dependente no plano de saúde, etc., seja feita de fim a fim. Tá? O segundo aqui, esse central, o FAQ, a gente tem uma parte muito interessante com IA generativa. A gente vai mostrar como que a gente pode buscar em conteúdos internos e trazer essas respostas em tempo real. E o último aqui, que a gente está chamando de handoff ou transbordo, né? É como que a gente poderia se integrar com ferramentas de contact center para conseguir sair do atendimento robotizado do chatbot e passar por um atendimento com um N2 ou um N3 que a empresa possa ter. Legal? Então vamos pensar assim, vamos pensar do ponto de vista de arquitetura, vamos pensar num primeiro caso de uso onde a gente tenha cadastro de documentos ou qualquer tipo de ação ou processo de RH que envolva o RH ter que receber documentos do usuário ou do colaborador. Então vamos imaginar o assistente aqui recebendo essa informação. A gente vai sempre salvar essa informação em diretórios aqui na nuvem para a gente deixar isso guardado. E a gente vai ter os modelos de IA generativa sendo capazes de ler essas fotos, ler os PDFs, ler o formato que for ali e executar de maneira assertiva a extração das principais informações, por exemplo, datas num documento e etc., para que a gente consiga fazer o assistant fim a fim, gerar ou gravar essa informação nos bancos de dados lá do RH, pode ser num banco de dados que vocês escolham, ou fazer uma chamada API a algum sistema. Então, dessa maneira a gente vai conseguir prover uma série de casos de uso, uma série de instruções interessantes. O que a gente vai trazer na demo é um cadastro em cima de um dependente, onde normalmente para cadastrar isso a gente precisa de uma certidão, precisa de um documento. Então, esse documento tem sempre uma questão importante. Qual é o layout? Tem certidões de nascimento, por exemplo, no Brasil,
diversos layouts diferentes, certo? CNH, diversos. Comprovantes de residência, por exemplo, diversos, e assim vai. Então, fazer com que uma IA consiga ler esses documentos é sempre uma questão importante, e a generativa vai entrar aqui como uma luva, tá? Outra questão importante são em empresas que têm colaboradores em mais de um país, né? A leitura de documentos em múltiplos idiomas. E, importantíssimo, não há a necessidade de treinar documento a documento, aquele processo que a gente fazia até algum tempo atrás, sem a IA generativa, onde eu precisava apresentar, por exemplo, uma centena de certidões, uma centena de CNH, uma centena de outros documentos, e fazer um treinamento extenso em cima desses exemplos para que uma IA fosse treinada. Com a IA generativa do Watson X, a gente não precisa mais disso, ganhando muito tempo aí nos projetos e fazendo com que rapidamente uma IA consiga ler padrões diferentes, como a gente está vendo aí, documentos completamente diferentes e conseguindo extrair as informações vitais ali para o processo, fazendo com que a automação seja possível. Legal? Esse é o nosso primeiro caso de uso. O segundo é um pouquinho diferente. Vamos pensar agora numa base de conhecimento local que uma empresa tenha. Exemplo, a base de dados ou a base de documentos que falem ali sobre uma base de conhecimento local ali que fale sobre os benefícios, por exemplo, que os colaboradores tenham. Isso normalmente, cada benefício tem lá um PDF que tem um monte de instrução lá, ou políticas de reembolso, políticas de contratação, uma série de documentações que o time de RH faz e atualiza, que são super importantes para a empresa. Imagine essa base de dados guardada dentro de um local onde a gente consiga indexar essas informações e a IA generativa via chatbot provendo em tempo real respostas para os usuários. Então, como é que funcionaria isso? Pensem nesse conteúdo de vocês, fechado, seguro. A gente não vai acessar a internet, não vai pegar documentos genéricos. Pessoas de fora da sua empresa não vão consultar também seus documentos, então isso está seguro. Então, tem um sistema de indexação que recebe uma pergunta, gera respostas, trechos de texto baseados na sua pergunta, e injetamos isso em modelos de IA generativa, por exemplo, como o Llama 3, super legal aí, que está disponível dentro do Watson X, e a partir daí, esse modelo gera uma resposta final que vai ser exibida, por exemplo, lá dentro do nosso chatbot. Legal? Então, isso é muito diferencial em cima do uso de inteligência artificial generativa. Isso é um destaque aqui dentro desse nosso caso. Legal? Vamos agora olhar a nossa demonstração, né? Vamos olhar agora como que a gente consegue executar isso, né? A gente tem uma demonstração aqui mocada com dados fictícios, mas fiquem super à vontade para que, se vocês quiserem uma demonstração mais a fundo, detalhada para vocês, entrem em contato com a gente, tá bom? Vamos olhar agora como é que isso ficou. Legal, vamos para a parte divertida agora, né? Vamos para a parte prática, demo do meu RH, a gente criou uma interface aí muito legalzinha, a gente consegue fazer aqui uma parte importantíssima, que é uma parte de autenticação, né? Todo o sistema, ou chatbot aí, que seja de áreas sensíveis, como a parte de RH, vai precisar ter uma parte obviamente, de autenticação. Então, tem Single Sign-On aí com Microsoft, poderia ter com Google ou qualquer outro, tá? O Assistant, assim que reconheceu o José Almeida, ele consegue consumir lá via API o sistema de RH e conseguir reconhecer quais são os benefícios, né, que nesse sistema, a gente chama isso de elegibilidade, né? Qual é a elegibilidade ali aos benefícios que o José Almeida possui? Então, o José Almeida tem assistência médica, tem bônus de desempenho, tem vale alimentação, e a partir daí a gente consegue pedir para ele gerar aqui uma pergunta, né? Como funciona a assistência médica? Então, pensem no seguinte, um benefício como esse já teríamos que ter uma infinidade de perguntas e respostas usando as práticas anteriores que os chatbots possuíam, né? Antes da gente ter essa turbina aí de IA generativa. Então, agora eu consigo simplesmente ter um conjunto de documentos por trás, peço para o usuário disparar uma pergunta, acesso isso via um LLM, lá nesse caso aqui a gente está usando o Llama 3 do Watson X AI, e uma resposta
concisa e rápida vem na tela para a gente, sem que a gente tenha que se preocupar com a curadoria de cada uma das perguntas e etc. Tá? Dei um likezinho aqui porque eu gostei, eu quero dar esse feedback, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E vamos imaginar agora que o José Almeida vai querer fazer uma outra ação aqui dentro do chatbot. Então, ele vai, por exemplo, fazer um cadastro de dependente, tá? Então, o cadastro de dependente é uma ação bem passo a passo que tem dentro da empresa. Então, eu já reconheci que o José Almeida, eu posso reconhecer que o José Almeida já tem um dependente cadastrados, eu posso reconhecer que ele precisa ter informações específicas dentro de uma certidão de nascimento, que o nome dele seja citado, tem uma série de validações que a solução consegue produzir, tá? Então, eu vou pegar aqui uma certidão com dados, obviamente, fictícios aqui e tudo mais, mas uma certidão, ok, com todas as peculiaridades e as complexidades de layout que você possa imaginar que possa existir. Quer dizer, a gente já viu ali anteriormente, né, layouts diferentes, telas ou documentos com qualidades talvez não tão boas. Então, a gente faz uma primeira parte de validação do documento, isso é bem importante, para a gente conseguir interpretar se aquele documento é um documento válido ou um documento não válido. E a partir daí a gente começa a usar a LLM para extrair as informações agora corretas dentro desse documento válido. Legal? Ele listou abaixo quais são as informações que ele extraiu. Aí ele está dizendo que a gente não conseguiu encontrar o CPF, a gente pode fazer validações dessa maneira, mas no geral eu posso falar, cara, beleza, as informações que você extraiu estão corretas. Caso não tivesse corretas, a gente poderia digitar as informações ali livremente. Mas o usuário disse que sim, estavam corretas, e olha o que o chatbot fez. Cara, não, desculpe, mas algumas informações você precisa colocar. E aí ele está reclamando aqui do CPF. Então, a gente tem como validar se as informações estão corretas e a gente tem como validar algumas informações que são obrigatórias ou não, tá? Então, eu vou colocar aqui agora o meu CPF, vou escrever usando também a generativa, né? O meu CPF, ou o CPF, na verdade, né? Que na verdade seria do filho, né? O CPF é 555-3344-08. Por exemplo, vamos imaginar que o CPF correto fosse esse. E aí, o próprio chatbot vai revisitar ali os dados, vai fazer esse ajuste dessa informação, se tivesse outros ajustes que você precisasse fazer, e a partir daí sim você envia essa informação. Então, nesse caso, eu vou falar que não quero seguir com nenhuma ação aqui e vou cair numa pesquisa de satisfação. Fiz uma consulta, depois cadastrei um dependente, agora vou fazer uma pesquisa de satisfação, coisas muito rápidas, muito intuitivas ali para o usuário dentro de um processo de RH, e a pesquisa de satisfação ela é muito importante para a gente gerar analytics, né, em cima desse nosso serviço. Então eu vou classificar que eu gostei da facilidade, vou dar uma nota 5 aqui, que é a nota máxima, e escrevo aqui embaixo um feedback. Todos esses dados vão para uma base de dados onde a solução tem um BI por trás, gerando indicadores, gerando estatísticas, por exemplo, de uso da ferramenta, quem são os detratores, quem são os promotores da solução, como é que está o engajamento, quais são as áreas de negócio que estão com engajamento maior ou melhor. Então, a gente gera uma série de estatísticas por trás, muito importante para o time de RH conseguir reconhecer se essa solução está fazendo sucesso aí nas áreas ou não. Tá? Então, com isso a gente encerra, a gente mostrou aqui o José Almeida, a gente tem outros perfis que a gente pode logar aqui, mostrar diferentes acessos, mas a gente está buscando fazer uma demozinha rápida para que esse vídeo não fique muito longo, mas contem com a gente, busquem a gente nas redes sociais para a gente conseguir mostrar para vocês. Aqui na tela está mostrando o nosso WhatsApp, a gente está com um site novo aí, a gente consegue mostrar isso para vocês com mais detalhe. Fazer essa demonstração ao vivo para vocês, busquem os nossos contatos, a gente está super à disposição e super engajado para fazer com que vocês entendam a nossa solução e quem sabe isso possa ser utilizado dentro da empresa de vocês, tá bom? Obrigado, Humberto Palma se despedindo aqui, obrigado pelo tempo de vocês, tchau, tchau.